Durante muitos anos eu vivi com uma dor que ninguém via por fora, mas que por dentro me roubava-se a alegria dia após dia. Tudo começou como um incômodo leve nos joelhos. Eu pensei que fosse algo normal, coisa da idade, mas com o tempo a dor foi se espalhando. Para os dedos das mãos, para os ombros e para cada pequeno movimento que antes eu fazia sem pensar. Vestir uma roupa de manhã se tornou uma luta. Abrir a tampa de um pote virou missão impossível. E o pior de tudo é que comecei a evitar as coisas que mais amava. Deixei de cozinhar, de caminhar ao entardecer, de brincar no chão com meus netos. Era como se, a cada dia, eu estivesse me rendendo mais a esse sofrimento silencioso. Eu testei de tudo: cremes, comprimidos, remédios caros. Alguns davam um alívio rápido, mas outros causavam efeitos colaterais que me deixavam pior. Houve noites em que não consegui dormir de tanta dor, e dias em que simplesmente não quis sair da cama. Até que, por acaso, uma conversa com uma vizinha mudou minha história. Ela me falou sobre um óleo que ela mesma fazia em casa. Natural, simples, com ingredientes que eu já tinha na cozinha. No começo, desconfiei. Achei que fosse uma daquelas receitas de vó que a gente ouve por costume, mas resolvi tentar. Afinal, eu não tinha nada a perder. E para minha surpresa, depois de 5 dias, meu corpo começou a reagir. Não foi uma cura mágica, a dor não sumiu de uma hora para outra, mas algo dentro de mim mudou. A dor ficou mais leve, mais suportável. E junto com isso, a esperança voltou. Por isso, hoje, eu quero te contar tudo sobre esse óleo. Como ele é preparado, como aplicar, quais são os ingredientes e por que funciona. Mas também quero compartilhar a história real por trás dessa descoberta, porque sei que você, ou alguém que você ama, pode estar passando pelo mesmo que eu passei. Eu lembro bem do primeiro dia em que percebi algo estranho. Era uma manhã comum. Eu levantei, apoiei os pés no chão, estiquei os braços e ouvi um estalo leve no joelho. Nada grave, apenas um pequeno som. Eu pensei, é normal, coisa da idade, e ignorei. Mas os dias passaram, e o estalo continuava. Depois vieram pequenos incômodos ao me abaixar. Subir escadas começou a exigir mais esforço, e mesmo assim eu continuava fingindo que não era nada. Culpava o clima, a umidade ou até uma noite mal dormida. Até que um dia na cozinha, tentando abrir um pote de geleia, percebi que a força nos meus dedos simplesmente não estava lá. Senti uma fisgada tão forte que larguei o pote na hora. Me sentei em silêncio, com as mãos tremendo e uma mistura de raiva e tristeza. Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Medo de que um detalhe tão pequeno marcasse o início de uma vida diferente. A partir dali, a dor passou a fazer parte de mim. Já não era só no joelho. Era nos tornozelos, nos ombros, nas mãos. Eu sentia ao acordar, ao dormir e até em repouso. Mas o pior não era só a dor física, era o que ela tirava de mim. A liberdade, a autonomia, o prazer das coisas simples. Fui ao médico, fiz exames. O diagnóstico não foi surpresa. Desgaste nas articulações. Recebi receitas de analgésicos, anti-inflamatórios, cremes, e por alguns dias o desconforto diminuía. Mas logo vinham os efeitos colaterais. Dor no estômago, pressão alta, sono desregulado. Parecia que eu tinha que escolher entre o sofrimento e os efeitos daquilo que deveria me ajudar. Também me indicaram injeções, caras, dolorosas e que para mim tiveram pouco efeito. Toda vez que eu voltava do hospital, sentia que não estava avançando, apenas tapando um buraco que crescia a cada dia. Foi quando percebi que a medicina tradicional já não me oferecia alívio real e que precisava procurar algo diferente, não por rebeldia, mas por cansaço. Eu queria algo simples, natural, que não prejudicasse meu estômago, nem roubasse meu sono. Algo que eu pudesse usar sem medo e que, mesmo devagar, me devolvesse um pouco do que eu havia perdido. Eu não buscava um milagre. Só queria voltar a subir escadas sem parar em cada degrau, sentir prazer ao cozinhar, brincar com meus netos sem ter que pedir para esperarem porque estava com dor. E foi assim que, sem perceber, comecei uma jornada que mudaria minha vida. Um remédio simples, que nasceu de uma conversa e que se tornaria meu maior aliado.
Antes de conhecer o óleo que me ajudou, eu acreditava que a dor era um castigo inevitável do envelhecimento. Mas quando comecei a pesquisar, ler e perguntar, descobri que nem tudo era culpa da idade. Existem explicações bem concretas para o que eu sentia, e entender a origem do problema foi o primeiro passo para encontrar alívio. As articulações são as partes do corpo onde dois ossos se encontram, como joelhos, ombros, cotovelos e dedos. Elas funcionam graças a uma camada chamada cartilagem, que é como uma almofada resistente e macia que evita que os ossos se esfreguem um no outro. Quando somos jovens, essa cartilagem é mais grossa e flexível. Mas com o passar dos anos ela se desgasta. Vai afinando, secando, perdendo a elasticidade. E quando isso acontece, os ossos começam a roçar entre si, causando dor, rigidez e, muitas vezes, inflamação. A inflamação é a reação natural do corpo quando algo está irritado ou danificado. É como se fosse um alarme interno que, no caso das articulações, nunca se desliga. A região fica avermelhada, quente, inchada e dolorida. E não é só a idade que piora isso. A falta de movimento também atrapalha. Quanto menos usamos uma articulação, mais rígida ela fica, porque a cartilagem precisa de movimento para se manter saudável. O excesso de peso é outro inimigo. Se estamos acima do peso, nossas articulações, principalmente joelhos e quadris, sofrem o dobro. Cada passo sobrecarrega mais essas estruturas. A alimentação também tem grande influência. Comidas ricas em sal, açúcar, farinhas refinadas e gorduras processadas aumentam a inflamação no corpo, e isso se reflete diretamente nas articulações. Até o estresse contribui, pois deixa o corpo tenso, os músculos contraídos, e isso pressiona ainda mais as áreas sensíveis. Mas aqui entra a parte que me devolveu a esperança. Quando percebi que a inflamação era a raiz do problema, entendi que não bastava tomar analgésicos. Eu precisava combater essa inflamação de dentro para fora e de fora para dentro. Foi aí que o óleo que minha vizinha me indicou começou a fazer sentido. Ele não era uma mistura aleatória. Cada ingrediente tinha uma função específica. Alguns reduziam a inflamação, outros melhoravam a circulação e outros aliviavam a dor de forma natural. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse ajudando meu corpo a se recuperar, ao invés de lutar contra ele. E foi nesse momento que percebi que, muitas vezes, acreditamos que precisamos de soluções complexas, remédios modernos e tratamentos caros. Mas a natureza sempre esteve ali, oferecendo ferramentas simples, só esperando para serem usadas. Decidi dar uma chance a esse óleo porque entendi o que estava acontecendo no meu corpo e queria algo mais gentil para tratar o problema. Não perfeito, não milagroso, mas real. Comecei então minha busca por alternativas naturais. E não foi um caminho rápido nem organizado. Era como andar de olhos vendados, testando chás, cremes, massagens e conversando com outras pessoas que também viviam com dor. Todos buscavam, de alguma forma, um pequeno alívio diário. Primeiro, tentei chás. Me indicaram infusão de cúrcuma com gengibre e algumas gotas de limão e mel. Tomei por semanas e, embora aquecesse meu corpo e me desse uma sensação boa, o incômodo continuava. Depois, vieram as pomadas. Uma delas prometia alívio em minutos. Tinha cheiro forte e dava uma sensação gelada que logo passava. Testei outras, inclusive feitas com ervas, mas nenhuma trouxe melhora real. Também recorri a massagens, algumas feitas por mim, outras com a ajuda de familiares, usando óleos comuns, como o de coco ou amêndoas. Isso ajudava mais pelo carinho e pelo ato de cuidar de mim do que pelo efeito real, mas pelo menos me fazia sentir que estava tentando. Foi nesse período que comecei a conversar mais com idosos da minha vizinhança e percebi que muitos também conviviam com dores silenciosas. Cada um tinha seu truque. Uma amiga me contou que a mãe dormia com uma almofada elétrica. Outro senhor disse que só encontrava alívio ao colocar os pés em água quente com sal. Uma senhora contou que fazia banhos com folhas de louro. Todos, de algum jeito, buscavam seu próprio remédio. Até que, numa fila de farmácia, encontrei Dona Teresa, uma vizinha cheia de energia e quase da minha idade. Ela me contou, sorrindo, sobre o óleo da avó dela,
feito com ingredientes simples que todo mundo tem em casa: alecrim, alho, cúrcuma e azeite de oliva. Ela disse que aplicava todas as noites nas pernas e nos joelhos, e que isso era como receber um abraço quente nos ossos. Eu confesso que desconfiei, mas algo na forma como ela falou me convenceu. No dia seguinte fui ao mercado, comprei os ingredientes e preparei meu primeiro frasco. O que mais me surpreendeu foi como era simples. Não precisava de nada raro ou caro, tudo estava na minha cozinha. Era como se a natureza já tivesse preparado aquilo para nós, muito antes das farmácias existirem. Usei como base o azeite de oliva extra virgem, por suas gorduras boas e propriedades anti-inflamatórias. O alho fresco amassado, pela sua capacidade de reduzir inflamações e melhorar a circulação. O alecrim, que desde tempos antigos é usado para dores musculares. A pimenta caiena ou o gengibre, para estimular o fluxo sanguíneo. E a cúrcuma, com sua curcumina poderosa no combate à inflamação. Com todos os ingredientes à minha frente, senti como se estivesse prestes a fazer um pequeno ritual de cuidado comigo mesma. Comecei separando tudo com calma. 2 ou 3 dentes de alho bem frescos, que amassei apenas para liberar o aroma e as propriedades. Uma colher de chá cheia de cúrcuma, que tingia os dedos de um amarelo quente. Umas raminhos de alecrim fresco que perfumavam o ar. Uma pitada de pimenta caiena, que sabia que traria aquele calor interno, ou uma colher de chá de gengibre ralado, para quem preferisse algo mais suave. E por fim, meia xícara de azeite de oliva extra virgem, que seria a base do remédio. Coloquei o azeite em uma panelinha e liguei o fogo no mínimo. O segredo era não deixar ferver nem soltar fumaça. Queria apenas aquecê-lo, como quem desperta algo que está adormecido. Então fui acrescentando os ingredientes. Primeiro o alho, depois o alecrim, a cúrcuma e, por último, a pimenta, ou o gengibre. Fui mexendo com uma colher de madeira, devagar, sem pressa, enquanto o cheiro se espalhava pela cozinha. Era um aroma que misturava quintal de vó, com remédio antigo e cozinha de domingo. Deixei no fogo mais baixo por uns 10 a 15 minutos, cuidando para que não borbulhasse. Esse era o momento em que o azeite ia absorvendo cada propriedade dos ingredientes, transformando-se no que eu já imaginava ser meu futuro aliado. Depois, desliguei o fogo e deixei descansar por algumas horas. Quanto mais tempo repousasse, mais forte ficaria. Em alguns dias eu até deixei de um dia para o outro. Quando esfriou, coei com um pano limpo e guardei em um vidro escuro com tampa para proteger da luz e manter a potência. Na primeira vez que o óleo ficou pronto, senti uma mistura de curiosidade e desconfiança. Era tão simples que parecia impossível que pudesse fazer alguma diferença. Mas decidi seguir firme. Comecei a usá-lo naquela mesma noite, logo depois do banho, quando a pele ainda estava quente e os poros abertos. Coloquei algumas gotas na ponta dos dedos e comecei a massagear as áreas mais doloridas, joelhos, mãos e ombros. Os movimentos eram lentos e circulares, sem força excessiva, apenas conduzindo o calor do óleo para dentro da pele e das articulações. Esse momento se transformou rapidamente em algo mais do que um simples tratamento. Era quase uma meditação silenciosa. Eu me sentava, apoiava a perna em uma almofada e me permitia sentir cada movimento, cada ponto que aquecia, cada músculo que parecia relaxar. Os minutos passavam e eu esquecia do relógio. Às vezes, massageava por 5 minutos, às vezes, por 10. E sempre terminava com a sensação de que tinha feito algo realmente bom para mim. O ideal era aplicar 2 vezes ao dia. Pela manhã, para começar o dia mais leve, e à noite, para ajudar o corpo a descansar melhor. Mas, quando não era possível, eu escolhia sempre à noite, que era quando sentia mais efeito. Nos dias frios ou úmidos, em que a dor parecia querer tomar conta, eu aquecia um pouco o óleo entre as mãos antes de aplicar, e a sensação de conforto era imediata. No primeiro dia, o que senti foi apenas o calor, mas no segundo percebi que a rigidez ao acordar estava menor. No terceiro dia, aconteceu algo que me marcou muito. Me levantei e caminhei até a cozinha, sem precisar me apoiar nos móveis e sem aquele estalo dolorido no joelho que me acompanhava há anos. Parecia pouco, mas para mim era imenso.
No quarto e no quinto dia, a mudança ficou ainda mais evidente. Comecei a subir as escadas sem precisar parar a cada degrau. Não corria, mas também não sentia aquele medo constante de que algo fosse travar ou falhar. A confiança no meu próprio corpo estava voltando, aos poucos. Numa dessas manhãs, enquanto preparava o café, olhei para o frasco de geleia que costumava pedir para meu neto abrir e pensei, vou tentar. A tampa cedeu com algum esforço, mas sem aquela pontada cortante nos dedos e sem o suspiro de dor que eu soltava sem querer. À noite, percebi que não estava mais rolando de um lado para o outro, tentando encontrar uma posição menos incômoda. Simplesmente me acomodei e adormeci de forma tranquila, acordando no dia seguinte com uma sensação rara para quem vive com dor. Um descanso profundo, de verdade. Com o passar dos dias, outras pessoas começaram a notar. Minha filha foi a primeira, dizendo que me via mais leve. Um vizinho comentou que eu estava andando mais ereta. E com o tempo, percebi que esses pequenos ganhos estavam mudando meu humor e minha disposição. Não eram milagres nem curas definitivas, mas sim sinais de que meu corpo ainda podia me devolver liberdade, mesmo que fosse um pouco de cada vez. A sensação de poder compartilhar essa experiência foi imediata. Comecei com minha irmã, que sofre nas mãos por anos de costura. Ela usou o óleo todas as noites antes de dormir, e no quarto dia, me ligou dizendo que tinha conseguido repousar sem que as mãos travassem. Continuou usando por hábito, mesmo nos dias em que não sentia dor, dizendo que suas mãos pareciam mais vivas. Depois, foi a vez do meu cunhado com dores no quadril. Ele demorou mais para sentir a diferença, mas após 10 dias, me contou que conseguia subir no ônibus sem aquela fisgada que o fazia travar. Dona Teresa, que me apresentou a receita, aplicou o óleo nas costas antes de dormir e disse que não só sentia calor e alívio, como também acordava com outro ânimo. Até uma amiga da minha filha, que tem pouco mais de 50 anos, mas sofre de artrose nos dedos, testou e me disse algo que nunca esqueci. Esse óleo me fez sentir que meu corpo não está quebrado, apenas cansado, e que ainda posso cuidar dele. Claro que houve quem desistisse cedo demais. Um vizinho tentou por 3 dias e parou, dizendo que não via resultado. Eu insisti que era como regar uma planta, não adianta parar antes de dar tempo. E quando ele retomou, uma semana depois, já falava com outra expressão. O consenso de todos que usaram foi o mesmo: funciona, mas só se houver constância. Não adianta aplicar 1 ou 2 vezes e esperar mágica. É preciso paciência. Assim como a dor chegou aos poucos, ela também precisa de tempo para ir embora. E algo que sempre repito para quem me ouve: este óleo não substitui um médico, nem o tratamento indicado por um profissional, mas pode ser um aliado importante. Um gesto de autocuidado que devolve a sensação de controle, porque é você quem aplica, com suas próprias mãos e com seu próprio tempo. Nunca imaginei que algo tão simples pudesse transformar tanto a minha rotina e a forma como eu me sentia comigo mesma. Por muitos anos, minhas articulações ditaram até onde eu podia ir, o que eu podia fazer e em que ritmo eu podia viver. Parecia que a cada dia eu estava entregando um pedaço da minha autonomia para aquela dor que não dava trégua. Quando comecei a aplicar o óleo, percebi que não era só sobre aliviar o desconforto. Era também sobre retomar o controle sobre o meu corpo e sobre a minha vida. Cada massagem, cada aplicação, era como dizer para mim mesma: eu ainda posso cuidar de mim. Não foi magia, não foi milagre, mas foi real. Em 5 dias já sentia a diferença em pequenas coisas que para mim significavam muito e que para quem não vive com dor podem passar despercebidas. Subir escadas sem medo, abrir um pote sozinha, caminhar pela casa sem me apoiar em móveis, dormir uma noite inteira sem acordar com pontadas. Ao repetir esse ritual dia após dia, fui recuperando gestos simples que eu já dava como perdidos. E isso me trouxe algo que não tem preço: esperança. Para quem chegou até aqui, eu repito a receita: meia xícara de azeite de oliva extra virgem, 2 ou 3 dentes de alho amassados, uma colher de chá de cúrcuma, umas ramas de alecrim fresco ou seco e uma pitada de pimenta caiena ou uma colher de chá de gengibre ralado. Aqueça tudo em fogo bem baixo por uns 10 minutos, sem deixar ferver. Desligue, deixe descansar por algumas horas, coe
e guarde em um vidro escuro e bem fechado. Aplique com movimentos circulares suaves, 2 vezes por dia ou pelo menos à noite antes de dormir. Dê ao óleo pelo menos 7 dias de uso constante para perceber as mudanças. Observe seu corpo. Preste atenção nos pequenos sinais. Menos rigidez, mais facilidade para se mover, sono mais tranquilo. E se você toma algum medicamento ou tem alguma condição de saúde, converse antes com seu médico, especialmente se usa anticoagulantes ou tem alergia a algum ingrediente. E se você está pensando que já não tem idade para testar algo novo, eu digo com todo o coração. Eu comecei aos 82 anos e funcionou para mim. Nunca é tarde para buscar mais dias bons do que ruins. Se você quer mais receitas naturais como essa, compartilhe a sua idade, seu país e me conta nos comentários se já testou algum remédio caseiro que te ajudou. Vou adorar saber e quem sabe a sua experiência possa ajudar outra pessoa que também está nessa caminhada. Até o próximo vídeo e que você tenha cada vez mais dias leves e sem dor.